Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez tentando contribuir, colaborar com a preparação de quem está estudando para concurso, ou aluno que vai enfrentar uma prova, o operador do direito que quer lapidar aí os seus instrumentos, seu diamante, ou curioso, que tem alguma simpatia por discussões jurídicas. Bom, no último vídeo a gente acabou falando sobre algumas etapas do procedimento comum ordinário e falando de absolvição sumária. E naquele vídeo eu acabei deixando para depois, avisando que depois eu abordaria com um pouquinho mais de profundidade a diferença da absolvição sumária no rito do júri e a absolvição sumária no procedimento comum ordinário. Ok? Então hoje a gente vai aproveitar e dar uma aprofundada nesse tema. Primeiro aspecto, o normal é que a absolvição sumária, o normal é que a absolvição seja feita lá no final do processo. Tem todo um ritual, todo um procedimento, etapas que têm que ser observadas para que ao final, após observado o princípio do devido processo legal, em que foi oportunizado todas as chances de defesa para o acusado, o juiz vai se debruçar sobre o mérito para decidir se o indivíduo é culpado ou é inocente, absolvendo nesse caso. Então, o normal é que a absolvição seja lá no final. Mas o legislador, atento à possibilidade de que, às vezes, está muito evidente que aquela pessoa não é culpada, que é inocente. Então, pode fazer absolvição sumária, ok? E onde é que está regulado isso? A absolvição sumária, ela está regulada no artigo 397 do CPP, do Código de Processo Penal, no que tange ao procedimento comum ordinário, que se aplica ao sumário. Mas o procedimento especial do júri tem uma outra disciplina lá no artigo 415. Uma primeira diferença é que a absolvição sumária no procedimento comum ordinário, pelo menos no que diz ali o dispositivo 397, prevê 4 hipóteses. Vai absolver sumariamente se houver evidência de que está presente uma causa excludente da ilicitude. Por exemplo, legítima defesa. Está muito evidente que houve legítima defesa, absolve logo, não tem que ficar tocando para frente, expondo, submetendo aquela pessoa a uma via crucis representada pelo processo penal. Já absolve logo. Ou então, foi provado que o fato não é uma infração penal. Às vezes a pessoa pratica um fato, fica naquela dúvida, é crime ou não é? Por exemplo, a pessoa casa 2 vezes, bigamia. Mas se logo no começo do processo vier uma sentença civil anulando um dos casamentos, por uma questão qualquer, aquele casamento não era válido. Isso vai repercutir e já vai revelar a toda a prova que não tem 2 casamentos. Um casamento na constância de outro casamento. Porque um deles era inválido, não é casamento. Então, é evidente que esse fato não é infração penal. Pode ser moralmente reprovável, civilmente pode ser um ilícito, gerar danos morais para o cônjuge enganado, mas o fato não é infração penal. Absolvição sumária. Também fala das hipóteses de causas que excluem a culpabilidade. Então, você pode conseguir a absolvição sumária quando reconhecer, por exemplo, que o cara estava sob erro de proibição inevitável, estava sob coação moral irresistível, então a pessoa ali estava embriagada por caso fortuito ou força maior. Só não pode doença mental. Não pode doença mental, ok? Absolvição sumária com base na doença mental não pode, pelo menos não pode no procedimento comum ordinário. Eu vou explicar por quê, ok? E também pode absolver sumariamente quando for evidente que está extinta a punibilidade. O artigo 107 do Código Penal
traz as principais causas de extinção da punibilidade, embora existam outras, ok? Já a absolvição sumária, lá no procedimento especial do júri, é disciplinada pelo artigo 415 do CPP. E lá trata das mesmas hipóteses que autorizam a absolvição sumária no procedimento comum ordinário, também pode lá no rito do júri. Só que lá no artigo 415 ainda tem mais duas hipóteses que não estão contempladas no 397, que é a negativa de autoria ou participação. Houve o crime, mas está evidente que não foi o Márcio Caldas que participou. Ou então está evidente que não houve o fato, nem fato houve, esse acontecimento não ocorreu. Não é que ele ocorreu, mas não é crime. Não, esse fato nem ocorreu, foi provado que não existiu. Por exemplo, o rito do júri fala em crime doloso contra a vida. Ah, Elisa Samúdio, né? Foi morta pelo goleiro Bruno. Não, ela está viva, esse fato não existiu. Entendeu? Então, você tem essas hipóteses de absolvição sumária. A primeira grande diferença é essa, que lá no artigo 397 fala de 4 situações que permitem ao juiz absolver sumariamente. Aqui no 415 fala de 6 situações. 6. Uma outra diferença é que lá a absolvição sumária pode ser com base no reconhecimento de uma causa que exclua a culpabilidade. Aqui no júri também, uma causa que exclua a culpabilidade. Porém, aqui no procedimento comum ordinário, não pode ser doença mental. Pode ser qualquer outra causa que exclua a culpabilidade, menos a doença mental. Agora, aqui no procedimento do júri, pode reconhecer a absolvição sumária com base na evidência de uma causa que exclua a culpabilidade, inclusive a doença mental. Por que essa diferença? Vamos entender o seguinte. A absolvição sumária é legal. É você dizer que o cara é inocente. Você está julgando antecipadamente a lide dizendo que o cara é inocente. E não vai expor o cara ao calvário, a via crucis, que é suportar uma demanda dentro da justiça criminal. Agora, quando você fala em absolvição sumária ou absolvição normal no final do processo, com base na doença mental, embora tenha um nome de absolvição, não é uma absolvição propriamente dita. Porque para você reconhecer que a absolvição se dá pela doença mental, você primeiro tem que concluir que houve prova da existência do crime, prova da materialidade, e que houve prova da autoria desse crime. Foi o acusado que praticou. Ah, só que foi provado mais uma coisinha. O quê? Ele não pode ir para a cadeia cumprir pena porque ao tempo da ação criminosa ou da omissão criminosa, ele é inteiramente incapaz de entender em razão dessa doença mental. Então, o cara que tinha tudo para ser condenado, porque tem prova da autoria, prova da materialidade, mas como foi provado também que ele era incapaz de entender ao tempo do crime, então o cara não vai poder ser reprovado o que ele fez, ele vai ser absolvido. Mas vai se submeter a uma sanção penal, que é a medida de segurança. Pode ser tratamento ambulatorial ou internação, né, hospital penitenciário, psiquiátrico, ou entidade congênere. Mas o cara pode ficar internado, às vezes na camisa de força, ou sob grades químicas, né, remédio para o cara ficar controlado. Então, vê se entende. A absolvição, seja aquela sumária, que é no começo do processo, seja aquela normal, que é no final do processo, ela pode se dar porque reconhece que o cara é inocente e pode se dar com base na doença mental, que não é reconhecimento de inocência. Porque quando você diz que o cara agiu em legítima defesa, você está dizendo que o cara é inocente, não é culpado. Quando você diz que ele não participou daquele fato, o cara é inocente mesmo. Quando você diz que o cara estava amparado por um erro de proibição inevitável, você vai dizer que o cara é inocente. Agora, quando você diz que não tem nenhuma dessas hipóteses para absolvê-lo, porém foi provada a doença mental dele, você vai dizer, olha, o cara tinha tudo para ser culpado, porque está provado que foi ele, está provado que o fato aconteceu, está provado que não houve legítima defesa, está provado que não havia estado de necessidade, está provado que não havia erro de proibição, está provado que não houve coação moral irresistível, não houve nada. O cara tinha que ser condenado.
Porém, ficou provado que ao tempo do crime ele era incapaz de entender, inteiramente incapaz de entender. Por isso que ele vai ser absolvido. Mas vai receber uma sanção penal. Vamos tratar esse doente mental. Vamos aplicar a medida de segurança, de internação ou tratamento ambulatorial. Tá, então vamos, ficou assentado isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui no quadro, que o reflexo do quadro tá ruim, mas eu vou melhorar isso aí para frente. Absolvição pode ser sumária, pode ser normal. Sumária porque é no momento processual abreviado, é um julgamento antecipado da lei. E a absolvição normal, entre aspas, significa, vai ser lá no final do processo, que é o normal. Normal é o juiz se debruçar sobre o mérito lá no final do processo. Tanto a sumária quanto a normal pode ser absolvição própria quanto imprópria. Própria ou imprópria. O que é absolvição própria? É aquela que você diz que o cara é inocente, que ele não tem que receber nenhuma medida de segurança, nenhuma pena, não recebe sanção penal. É o caso da legítima defesa, negativa de autoria, inexistência do fato, ou o fato não constitui infração penal, ou erro de proibição inevitável, invencível. Já a imprópria é aquela absolvição que o cara é absolvido, mas vai receber uma sanção penal. Qual? A medida de segurança. É o caso do doente mental. Então isso pode acontecer lá no começo do processo, quanto no final. Tanto a absolvição própria, o cara é realmente inocente, ou impróprio, o cara tinha tudo para ser culpado, mas como é doente mental, não vamos reprovar o que ele fez, mas vai receber uma medida de segurança. Na absolvição própria, não recebe medida de segurança, na imprópria recebe, ok? E é onde eu quero chegar agora, que na absolvição sumária, com base na doença mental, que é imprópria, você pode ter ela no procedimento comum ordinário. Por exemplo, o cara praticou um roubo. Roubo, a pena máxima é superior a 4 anos, então é procedimento comum ordinário. Pode o juiz, lá no nascedouro da ação penal, absolver sumariamente o autor do roubo, o acusado de roubo, por doença mental? Não pode. Então você não vai ter absolvição sumária imprópria no procedimento comum ordinário. Mas, no procedimento do júri, coloquei PJ aqui, é procedimento do júri, é possível sim você pensar em absolvição sumária imprópria, ou seja, por doença mental. Mas por que isso? Qual a diferença? A diferença é que a absolvição sumária no procedimento comum ordinário se dá num momento, e a absolvição sumária no procedimento do júri se dá em outro momento. Qual a diferença de momento? Bom, no procedimento comum ordinário, a oportunidade, né, do juiz absolver sumariamente se dá antes da produção das provas, antes da instrução criminal. Então não dá para saber se o cara realmente, né, se houve crime de verdade e se o cara foi o autor do crime. Não foi produzidas as provas ainda. Porque no procedimento comum ordinário, primeiro o juiz manda citar o réu, ele traz uma resposta, uma contestação, e depois o juiz avalia se absolve sumariamente ou não. Não houve produção de provas, tá? Só em alegações. Então o juiz não pode concluir, ainda, já que não foi produzidas as provas, que houve crime e que o camarada é autor do crime. Diferente do júri. No júri você tem um rito bifásico, a primeira fase é a fase chamada fase do sumário da culpa, em que você primeiro cita o réu, o acusado, ele vai trazer a sua contestação, o juiz vai mandar ouvir o MP, aí depois vai designar uma audiência de instrução, ou seja, produção de provas, vai ser oportunizado juntar documentos, esclarecimento de peritos, e no final, depois de produzida a prova, lá no final, é que o juiz vai poder absolver sumariamente. Então observe que agora, no procedimento do júri, como houve a fase de produção de prova, o juiz pode ter concluído, olha, houve prova da materialidade do crime, existiu o crime realmente, houve prova da autoria, realmente é o acusado, e houve prova de que o cara era inteiramente incapaz de entender ou de se autodeterminar em razão da doença mental. Por isso é que no procedimento do júri é possível sim a absolvição sumária com base na doença mental. Porque esse momento de decidir pela absolvição sumária se dá posterior à produção de provas. Quem gostou, dê um like, avise seus amigos para vir para o nosso canal, se inscreva. Professor Márcio Caldas na área. Um abraço para todos.